só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, meus irmãos, amém. Vamos ficar de pé, meus queridos, vamos orar ao Senhor. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos deu, mais um dia em que nós estamos na presença do Senhor em culto da vitória, e temos certeza que o Senhor tem uma palavra para nós. Temos certeza que hoje nós vamos ouvir Deus falar conosco. Temos certeza que nós hoje entregaremos o nosso louvor a Deus, e o nosso tempo aqui, nossos poucos minutos que teremos aqui, será uma bênção em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você que nos acompanha em sua casa também, se puder fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor para darmos início a esse culto em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós louvamos ao Senhor. Nós, ó Pai amado, todos em comunhão, oramos a Ti neste momento para Te agradecer por nós estarmos em Tua casa, por nós estarmos neste lugar, Pai amado, diante de tantos desafios,
tantos problemas, tantas lutas. Nós deixamos, Senhor, tudo isso para fora, tudo isso, ó Pai amado, para fora dos portões desta igreja, para, Senhor amado, concentrarmos o nosso pensamento somente em Ti, para louvarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Deus, e em nome de Jesus, eu clamo a Ti, eu peço a Ti, fala conosco, refrigera a nossa alma, nos traz o consolo, nos traz, ó Pai amado, o alívio nessa noite que nós tanto precisamos, e que possamos, ó Pai, sair daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, Pai amado, e dispostos a continuar Te adorando, servindo ao Senhor, testemunhando do Teu nome aqueles que precisam conhecer a Ti. Pai, nos dá vitória, a vitória que vem do Senhor. Nos dá, ó Pai amado, aquilo que nós precisamos e que o Senhor conhece melhor do que nós conhecemos. Eu peço a Ti, Deus, eu Te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus amados, podem sentar, por favor. Nós estamos ainda sem os músicos aqui, eles não chegaram. Pelo menos o Gustavo ainda não chegou. O Serginho está aqui, mas o Gustavo ainda não chegou. Mas vamos cantar com as nossas vozes e vamos pedir a bênção de Deus para que a gente entregue a Ele o perfeito louvor. Eu gostaria de convidar você a cantar uma canção que temos cantado aqui já há bastantes dias, a canção de número 148 do Cântico de Adoração. E eu tenho dito que ela é uma canção que fala de caminho, né? Você caminhando na vida. E a metáfora do caminho, para mim, sempre foi muito interessante, muito importante. Jesus Cristo utiliza isso como metáfora para dizer: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Essa ideia do caminho é uma ideia de continuidade, uma ideia de que você inicia em um ponto e vai chegar até o outro. E durante esse ponto, ou seja, Cristo é o alfa, é o ômega e é o logos. É o meio, é o caminho, é a estrada. Então, ele inicia, ele é o meio da caminhada e ele é o final da nossa jornada. E essa canção fala a respeito de um caminhar na presença de Deus e com alegria. E vamos cantar a canção 148, o nosso cântico de adoração, que diz assim, ó: peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Diga: brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não há onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre a seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando, raios benditos conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo
cantos louvores da salvação, brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz, pois Jesus Cristo me satisfaz, pois Jesus Cristo me satisfaz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, bendito seja Ele. Glória a Deus. Eu tenho imaginação, né, na minha cabeça, e eu fico me imaginando um dia olhando uma estrada longa, eu indo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Veja, nessa caminhada, o autor da canção, ele diz assim, olha, sombras em volta e nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ou seja, ele não exclui da caminhada a dificuldade, o sofrimento, a dor, o problema, a adversidade, mas ele inclui na caminhada a convicção, a certeza, a fé de que Jesus Cristo está com ele. Então veja só, olha, diz, sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga. Então a fala de Jesus, sempre a seu lado vou caminhar. Como é bom ter um amigo na nossa caminhada. Nós temos muitos amigos, eu pelo menos tenho a oportunidade de desfrutar de muitas amizades, graças a Deus. Tenho minha esposa que é como o texto bíblico fala, é uma só carne, verdadeiramente. Tenho meu filho, mas a amizade de Jesus, a caminhada com Jesus supera tudo isso que minha esposa poderia me oferecer como amizade, ou meu filho, ou os amados aqui, os amigos, ou enfim. Jesus Cristo é um amigo inseparável. Inseparável. Isso deve ficar bem firme, bem nítido nos nossos pensamentos. Então, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor através dessa canção. Serginho, meu querido Serginho, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém. Pai do Senhor, irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, me intimaram aqui trazer a devocional. Vou trazer uma devocional aqui, uma passagem muito conhecida. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Uma passagem conhecida, né? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois dele, fechou a porta sobre si, sobre os teus filhos, e eles traziam o vaso e ela o enchia. E sucedeu que cheio os vasos, ela disse ao seu filho: traze mais ainda um. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso. Então o azeite parou. Então veio ela a fazer homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vive do resto. Essa é uma passagem muito conhecida. Essa viúva,
E uma coisa que eu guardo no meu coração, essa mulher, até numa consagração, a pastora Vereni me convidou para trazer a palavra na consagração, eu trouxe sobre essa passagem. E essa mulher deixou vários pontos para nós recebermos, de exemplo para nós recebermos a vitória. Mas tem uma parte aqui que chama muito minha atenção nessa passagem, que quando Eliseu fala para ela, vai, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Ora o Senhor e deita o azeite nos vasos e põe a parte que estiver cheio. O que eu trago nessa noite para a nossa meditação, para nós guardarmos no nosso coração? Que nós possamos entrar para o nosso quarto quando nós tivermos com as nossas necessidades, quando nós estivermos passando pelos nossos problemas. Cada um tem o seu problema, como diz aquela frase, cada um sabe onde o calo aperta. Então essa mulher foi até o homem de Deus, e o homem de Deus falou com ela, faz isso, isso e isso. Ela obedeceu. O que o Senhor falou no meu coração nesse versículo? Nós temos que fechar a porta e tapar as brechas, porque o inimigo, ele fica esperando uma brechinha para ele entrar na nossa vida, ele fica esperando uma brechinha para entrar em nossos relacionamentos, entrar em nossa família e destruir. A coisa que está sendo mais bombardeada nesses últimos tempos são as famílias. Infelizmente, as nossas crianças estão sendo atacadas, mas o Senhor está falando comigo, com você nessa noite. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fecha a porta sobre ti, sobre o teu casamento, sobre tua família. Ora ao Senhor, tapa as brechas, não dê brecha para o inimigo entrar. Vigia. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Vocês que são pais, vocês que são mães, com certeza todos têm ouvido e visto muitas reportagens, muitos vídeos, né? As nossas crianças estão sendo atacadas, mas maior é o Senhor de nossas vidas, aquele que nos guarda, aquele que cuida dos seus. Então que nessa noite você possa tapar as brechas, fecha a porta sobre ti, sobre tua família. Ora ao Senhor para que Ele venha nos dar sabedoria para saber lidar com as situações que o mundo estão querendo jogar sobre nós, jogar sobre nossas crianças. Mas nessa noite, tapa as brechas, fecha a porta. Amém? Pai querido, Pai celeste, agradeço a Ti, ó Deus, essa noite, ó Pai, por mais um culto, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, para nós louvar e bendizer o Teu nome. Que o Seu Espírito Santo possa falar melhor aos corações dos nossos irmãos que estão aqui, nossos irmãos que estão em casa, Deus, ouvindo, Pai, louvando o Senhor também através desse culto, ó Pai querido. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força, renovando nossas vidas, como o Senhor fez aqui, ó Pai, na vida dessa viúva. O Senhor encheu os vasos, que nessa noite os vasos que estão aqui, que estão em casa, ó Pai, ouvindo essa palavra, prestando esse culto ao Senhor, o Senhor venha estar enchendo também os vasos, ó Pai, que venham transbordar nessa noite, ó Pai, do azeite celestial. Deus, muito obrigado por tudo. Continue abençoando tudo que ainda será feito aqui nessa noite. Essa é a oração que eu faço a Ti, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilha, bendito seja o Senhor. Espere sempre um milagre de Deus, a bênção de Deus. E enquanto esse milagre não se conclui na tua vida, vamos cantar a canção de número 114, que expressa uma fé maravilhosa. É uma canção tradicional, né? A canção de número 114, se você desejar, ainda tem alguns cânticos aqui, pode pegar ali. É uma canção tradicional, e eu queria convidar você a cantar com fé essa canção. Segura nas mãos de Deus. Você conhece, não conhece? Olha, eu conheço desde criança essa canção. Cantemos ao Senhor. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura
na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Diga, segura de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas seguras na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Faça isso, meu amado. Segure na mão de Deus. Caminhe, que Deus é contigo. Meu querido presbítero Luciano, Deus abençoe em nome Amém. de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. É engraçado como é que sempre que a gente fala que está vivendo pela fé, é no momento de dificuldade, né? Mas viver pela fé é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né, pastor? Eu lembro... E outra coisa, né? E agora, como é que tá? Só Deus. Mas é sempre só Deus. Independente da situação, é só Deus. Pastor, eu vou pedir permissão. Depois eu pego um copo pro senhor lá, que eu tô deveras emocionado. Depois eu pego um copo lá pro senhor. Meus irmãos, motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui na frente. E por esse motivo, né, para trazer um testemunho da parte de Deus, algo que Deus fez grandioso.
E para não ficar nas minhas palavras somente, eu gostaria de deixar Salmo 121, que diz assim, conhecido demais, né? Mas eu confesso que eu não ia ler esse salmo, não ia ler. Mas ali sentei, quando eu abri a Bíblia, ele falou tão forte, sabe? Muito interessante que eu senti ali, que eu cheguei a lacrimejar. De tanta presença que eu senti e falei, não, é esse salmo que eu tenho que ler para edificar os meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Desculpa. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Irmãos, eu estou emocionado mesmo, sabe? Eu vou tentar ser breve, pastor, mas não prometo, tá? Não prometo, que eu não quero perder nada, que eu tenho certeza que há de edificar aos meus irmãos que estão em casa e a todos que estão aqui. Bom, em 2019, irmãos, em 12 de agosto de 2019, eu fui surpreendido por uma demissão. Trabalhava na Vigor já pela segunda vez que eu estava passando na Vigor, já há 3 anos, e fui uma surpresa desagradável, mas, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade em me recolocar no mercado. Eu trabalho desde os 16 anos, faço 49 esse ano, se Deus quiser. E assim, o prazo que eu ficava entre um trabalho e outro, quando isso acontecia, que não era nem tão comum eu ser demitido, 2 meses, no máximo 3, eu estava recolocado, e graças a Deus por isso. E em 2019, dia 12 de agosto, eu fui desligado da Vigor. Uma situação bem delicada, o pastor sabe um pouquinho da história, mas fui até investigado, uma coisa chata. Graças a Deus, saí de cabeça erguida. Enfim, não é esse o caso, não é isso que vem ao caso. Na área que eu trabalho, a função que eu exerço, essa época do ano, agosto, setembro, eles já estão começando a fazer um novo ciclo, já estão pensando no ano seguinte. Então eles não mexem muito, eles não contratam muito, as indústrias não contratam muito, porque normalmente o que eles estão se preparando e o que eles contratam seriam mão de obra operacionais para poder atender a demanda de final de ano. Normalmente é assim que funciona. E aí vem janeiro, aquela época de que os gestores, inclusive os gerentes, saem de férias, normalmente. Também não se resolve muito a contratação. E fevereiro, sim, fevereiro começa a aquecer e as contratações acontecerem. E aí eu falei, bom, passei agosto, setembro, outubro, fiz um planejamento, falei, Milena, tá aqui, a nossa situação é essa, a gente vai ter que cortar isso, cortar aquilo, mas, teoricamente, a gente tem aí um ano para poder viver sem problema, sem preocupação, claro, com restrições de um desempregado, né? E ali eu fui vivendo tal. Em janeiro de 2020, eu comecei a fazer uma consultoria numa empresa do Marcos, que trabalhou aqui, que congrega aqui com a gente, ajudar ele na empresa dele e tal, isso enquanto não acontecia algo mais definitivo em relação ao meu trabalho. E aí em janeiro começou a surgir algumas entrevistas, né, mais aquecido, e eu me lembro como hoje, em março, eu fui chamado para participar da terceira fase de uma entrevista de uma empresa. O nome da empresa é Nalim, não sei se vocês conhecem aqui. O CD dela era em Magé. E eu fui chamado para ir lá. E eu fui para o escritório lá do Marco, onde eu estava fazendo uma consultoria, e falei, Marco, meio-dia eu tenho que sair, que eu tenho um compromisso.
Tá bom. 10 horas da manhã, me ligaram cancelando por conta da pandemia, que já havia começado. E ali começa uma preocupação grande, porque afinal de contas, eu estou no mercado em busca de recolocação e o que o mercado está acontecendo é uma retração em massa, ou seja, demissões, economia totalmente comprometida e a pane geral, e a gente ainda, graças a Deus, vivendo tranquilo, porque tinha aquele planejamento. Só que comecei a ficar preocupado porque via muita demissão. Então falei, E nesse tempo todo, irmãos, orando, buscando a Deus. E é muito bom você ter uma igreja que te suporta, pastor, sabe? Porque era assim que eu e minha família nos sentimos até hoje. Bom, para resumir, em agosto, dia 3 de agosto, quase um ano depois, me ligaram e falaram, olha, você passou no processo seletivo. O nome da empresa JSL, a empresa até que meu irmão trabalha. Você vai ser para trabalhar à noite, o salário é esse. Sei que o seu salário era maior, mas é isso que a gente tem para te oferecer. Eu falei, o salário era maior, mas agora eu não tenho nada. Então, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então eu falei, não, vamos que vamos. Dia 3 de agosto. E eu fiquei ali, fiz o exame admissional, entreguei os documentos, abri conta e pronto. Falei, agora a ansiedade de começar. E vai, nada. Dia 24 de agosto, uma outra empresa falou, você passou no processo seletivo. Falei, Milena, até agora a JSL não falou nada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou para essa. Não tinha assinado carteira, não tinha feito nada. Aí fiz o exame admissional na outra, quase que eu levei o outro, sabe? Falei, já tem aqui. Falei, não, aí fiz o exame admissional, tudo de novo. Me manda documento, isso e aquilo, outro. Beleza. Consegui. Isso dia 24, dia 25 de setembro, não me recordo agora, de agosto, não me recordo agora a data correta, mas sei que era uma quinta-feira, na segunda-feira eu tinha que ir na empresa lá em São Paulo, para poder assinar a minha carteira. E assim foi, liguei para a JSL e falei, olha, eu sinto muito que vocês não me chamaram, outra empresa me chamou, eu fui. Era até um pouquinho melhor a questão salarial, os benefícios. E fui, irmãos. Só que essa empresa era lá em Santa Cruz. Era 95 quilômetros para ir e 95 quilômetros para voltar. Pelo arco metropolitano. E eu ia, sem problema, sabe? Não tinha problema nenhum, não. Estava indo e estava trabalhando, enfim. Era isso que importava. Em dezembro, uma empresa que ficava a 6 quilômetros da minha casa, me ligou falando, olha, a gente queria fazer uma entrevista com você, porque a gente gostou do seu perfil, queria ver se você poderia. E eu aceitei. Na entrevista passaram como é que seria o projeto, o que seria a perspectiva da empresa para o ano seguinte. Era uma perspectiva de entrar mais 5 clientes, então ia crescer, eles investiram pesado na parte de gestão. Falei, opa, aqui atrás da trela, irmão. Então era um pulo. E eu aceitei, conversei com o pessoal da outra empresa, eles entenderam perfeitamente, saí, deixei as portas abertas e fui para essa empresa. Comecei a fazer o trabalho que eles pediram, que eu combinei, janeiro, fevereiro, e nada dos clientes entrarem. Março, nada dos clientes entrarem. Abril, quase 40% a menos de faturamento. Maio, demissão. A gente não vai conseguir e tal. Falei, não, eu entendo, estou vendo aqui que eu que fazia o faturamento, estou vendo o que está acontecendo, não tem muito o que fazer. E saí da empresa. Só que agora, irmãos, a situação era um pouco mais delicada. Por quê? Um ano que eu fiquei desempregado, eu tive o meu auxílio-desemprego, eu tive
que não é grande coisa, mas ajuda, e a rescisão e o que a gente tinha de organizado. Dessa vez, eu não tinha nada. Dessa vez a coisa ficou... E conversei com a Milena, não, organizamos de novo, vamos apertar mais daqui e mais dali. E saí da empresa. Passaram 2 meses, um mês e meio aproximadamente. Essa empresa me ligou de novo, falou: olha, eu estou precisando da sua ajuda, porque todo mundo pegou Covid e eu preciso que você faça o faturamento aqui, porque ninguém sabe fazer. A pessoa que você passou pegou Covid e ela não passou para ninguém. Eu falei: não, tudo bem. Combinei, fui lá e trabalhei 3 semanas. Depois disso, cessou. E aí começou novamente aquela coisa e oração, irmãos, nesse período todo, tá? Deu um crescimento, tá? Um crescimento espiritual, porque é muito interessante quando a gente fala que vai tudo bem, ou só Deus. É interessante, mas quando você tem ali a sua experiência com Deus, você verdadeiramente vê o quanto esse Deus está próximo de você. O quanto tudo que está escrito aqui se aplica na sua vida. O quanto Deus cuida de você. E interessante que para Deus cuidar de mim, da minha família, cuidar de você, Ele não usa animais, Ele não usa pedras, Ele usa pessoas. E como Deus nos cercou de pessoas que nos dava amparo, auxílio. E principalmente, irmãos, aqui nessa igreja, eu não estou falando para bajular, não estou falando, não é. É de coração. Como eu me senti... porque nessas horas, irmãos, é que a gente realmente vê assim, olha, porque o mundo, você é muito bom se você tem para oferecer. A igreja de Cristo é interessante porque você não precisa ter nada para oferecer. E por menos que você tenha, você é importante igual. Igual. Você não tem diferença. Como era duro, irmãos. Como era duro. Vim aqui e falar de oferta. Sem ter para ofertar. Porque eu gosto de ofertar. Como era duro ver meu filho falar: papai, me dá uma moeda para ofertar. E você ensinando o seu filho a ofertar. E você falar: papai, não tem. Mas como é bom saber que eu podia falar de oferta aqui mesmo sem ofertar. Saber que eu nunca fui questionado se eu dei ou não dei o meu dízimo. Nunca fui. Nem eu, nem minha esposa. O período veio acontecendo e orações, irmãos, e muito pelo contrário, ao invés de ter essa cobrança que a gente vê de forma covarde aí no mundo, e até em algumas igrejas, pastor, desculpa, mas em algumas igrejas, de forma covarde, o que tinha aqui, o que tem aqui, era: cara, e aí, como é que tá? Não, ainda não foi dessa vez. Desanima não, uma hora vai ser você. E aí, Luciano, como é que tá? Pastor João, quantas vezes? Recém-chegado na igreja e já se preocupando de uma forma, está precisando de alguma coisa. Graças a Deus, irmãos, não faltou o pão. Não faltou. Fizemos bastante, estamos fazendo, porque é da nossa cultura não esbanjar. Nós não podemos esbanjar porque não temos. E ainda que tivéssemos, não esbanjaríamos. Mas, no momento de desemprego, realmente, a coisa fica um pouquinho mais restrita. Mas não faltou o pão.
Não faltou. E se faltasse, eu ia recorrer a essa igreja, porque eu sei que existe um compromisso, e eu acredito nesse compromisso da igreja, de que ninguém vai passar fome aqui. Graças a Deus, não é por orgulho, mas graças a Deus eu não precisei recorrer para falar, pastor, preciso de uma cesta básica. Graças a Deus, pastor, porque eu sei que tem gente que está precisando mais do que eu. Não é orgulho mesmo. Mas a oração, eu recebia, a irmã Vereni falava, olha, nós estamos orando por vocês. A irmã Lucimar, a irmã Rosângela e tantos outros irmãos, nos suportando em oração. E isso, irmão, dava uma força para a gente, que naquele momento que você olhava para tudo e falava, gente, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E eu tenho um péssimo defeito, pastor. Péssimo. E eu, infelizmente, eu não consigo mudar mais isso, dado o avançar da minha pouca idade. Mas eu não sei pregar um prego. Não sei. Eu tenho as minhas qualidades naquilo que eu faço profissionalmente. Tentei vender, não sei. Não sei. Talvez eu precise aprender. Não é tarde. Mas eu não sei. E eu buscava coisa daqui e eu falava, gente, e como, irmãos, como que eu pegava o meu currículo e olhava com a vaga que tinha, que estava sendo apresentada, eu falava, brincava muito com o Sandro, falava, Sandro, só falta colocar meu nome embaixo, porque é toda a minha experiência. E passava por um processo e por uma etapa, a segunda, o pastor João chegou a orar comigo aqui, pastor Eli, primeira, segunda, terceira etapa, chegava no final, só vinha o e-mail. Falava, gente do céu, o que está acontecendo? Mas eu recebi tantas bênçãos, irmãos, tantas bênçãos nesse período, e não foi bênçãos materiais não, foi esse suporte. E nós precisamos valorizar muito esse suporte que a igreja dá, sem que ninguém veja, porque eu não vinha, conforme não venho, por exemplo, na consagração, mas a irmã Vereni falava, olha, nós estamos orando, vai dar tudo certo, tu vai conseguir. Irmãos, na semana retrasada, participando de um processo seletivo, eu fui, recebi a ligação dizendo que eu passei num processo seletivo e comecei a trabalhar na quinta-feira passada. Irmãos, é assim, como é bom a gente que tem o costume, né, poder sair de manhã e voltar à noite com ganhando o seu pouquinho que seja, o seu pão de cada dia, para poder levar para casa. E como é bom ter uma família como a que eu tenho, que eu sei que não sou o único privilegiado aqui, mas que abraçou a causa junto comigo, e nós fizemos propósitos juntos, de ajoelhar juntos e orarmos junto. Miguel orar por mim e falar, papai do céu, abre uma porta de emprego para o meu papai. E numa oportunidade dessa, a Gabi estava lá em casa. E quando eu recebi a resposta definitiva, eu liguei para o pastor, tentei falar com o pastor João, não consegui, mas tentei falar com pessoas que estavam ali junto comigo. E a Gabi, no dia seguinte, ou 2 dias depois, falou com a Esther na escola, seu pai conseguiu emprego? Gabi. A Esther falou assim, conseguiu. Ela, graças a Deus, eu estava orando por ele. Irmãos, nos emocionou, de verdade. Não que a oração da Gabi seja
melhor do que a oração de todos vocês que oraram por mim. Mas como nós não pedimos. E aí a gente precisa valorizar esse ensino que estamos dando às nossas crianças, porque é isso que tem acontecido. Nossas crianças, e esse exemplo foi um exemplo da Gabi e da Esther na escola, de testemunho cristão. Mas Deus tem, com certeza, um plano muito especial com essa igreja. Sem querer desmerecer as demais, mas tem um plano muito especial. Não é clichê, não é nada disso não. Porque verdadeiramente, quando a gente entra aqui, eu falo isso muito, pastor. Que eu me sinto descalço, eu posso entrar descalço. No sentido de não ter reservas. De não me preocupar se hoje eu tenho para ofertar, se o dízimo que eu estou dando é alto ou é baixo, se eu estou dando dízimo ou não. Não tem essa preocupação. Muito pelo contrário. Tem ensinos. Ensinos que muitas vezes nos admoestam a fazer as coisas de forma correta. Ensinos que nos dizem que o fato de passar por dificuldade não significa que você está em pecado ou que você tem pouca fé. Ensino que nos ensina que a fé, o fato de você ter fé não significa que você não vai passar por dificuldade. Ensino que nos orienta a entender que Deus é soberano, mas Ele tem os seus propósitos. E que a vida, ela está aí para a gente viver. E nós não podemos nos acovardar diante das situações. Eu queria chamar minha esposa, porque, pastor, se o senhor me permite, eu quero orar pela igreja. Como agradecimento ao meu Deus, ao nosso Deus, o meu desejo era que tivesse a Esté e o Miguel aqui, mas a Esté está ocupada lá embaixo, o Miguel nem veio por causa do tempo, mas tenho certeza que nós representamos nossa família e um pouco de contribuição, um pouco de retribuição ao muito que vocês têm feito por nós. Nós queremos orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida de vocês. E não só dos presentes, mas de todos que estão em casa e todos que participaram dessa caminhada, tá? Que não acabou, né, irmãos? Mas agora eu estou num novo estágio e quero poder abençoar essa igreja de forma que eu fui abençoado por ela. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem à vontade, como quiserem ficar, mas que recebesse essa oração. Amado e eterno Deus que estás no céu, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te bendizer, Pai. Porque verdadeiramente, Senhor, nós estamos hoje gozando de uma felicidade, eu e minha família, de uma bênção, Pai querido, que Tu nos contemplou. O emprego, Pai querido, que nós tanto pedimos a Ti, Senhor, Tu nos atendeu. Mas, Pai amado, nós Te louvamos acima de tudo, Senhor, pelo Teu grande amor, Pai, por não ter deixado faltar nada. E queremos, Pai querido, erguer nossas mãos a Ti, Pai amado, e pedir uma bênção especial para essa igreja, Pai querido, para os meus irmãos. Aqueles, Pai querido, que estiveram, Pai amado, junto conosco em oração, nos abençoando, Pai querido, nos suportando em oração, nos dando conselhos, ó Deus, nos ajudando, nos reanimando, Pai querido, aqueles a todos que o Senhor usou, Pai amado, porque eu sei que não foram poucos, Pai amado, aqueles que na calada, sem mesmo ter falado nada conosco, utilizaram de misericórdia, Pai querido, e reservaram um tempo na sua oração, Pai querido, deixando de pedir algo para si mesmo, Pai amado, para pedir para a minha família, Senhor, para que o Senhor atendesse o nosso clamor, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por cada coração, Senhor, que Tu colocou aqui nessa igreja e colocou, Pai amado, de forma que nos suportasse, que nos desse, Pai amado, grandes oportunidades como essa que nós estamos tendo, Pai amado, de agradecer a Ti por tudo que Tu tens feito, ó Deus. Abençoe a Tua igreja, Pai amado, e que não haja, Pai querido, nenhum tipo de necessidade de Tu venhas, Pai querido, me usar
conforme tu quiseres, Pai querido, para abençoar a tua igreja, Pai querido. Eis-me aqui, Pai amado, a minha família se coloca diante de ti, Senhor, pedindo a ti, Senhor, que tenha misericórdia e nos ajude a ajudar a tua igreja para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, e te agradecemos por cada um, Senhor, por cada oração, por cada joelho que se dobrou, Pai querido, e chegou diante de ti, pedindo uma bênção em meu favor, Pai querido, em favor da minha família, Pai. Eu te exalto, Senhor, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, o que eu quero deixar aqui bem registrado é que se eu fui abençoado, não é porque eu mereço, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque Deus teve misericórdia de mim. E essa misericórdia foi alcançada graças à oração de vocês. Vocês têm um papel fundamental nessa vitória. Eu queria que vocês considerassem essa vitória como de vocês também. Como de vocês também que estão em casa. Que o Senhor venha abençoar vocês rica e abundantemente. E conforme eu falei na minha oração, pastor, eis-me aqui. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. A paz do Senhor, irmãos, amém? Depois de um testemunho desse, né? Fica até difícil a gente falar alguma coisa. Mas eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6, os versículos do 19 ao 21. E depois nós vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Amém? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agora Mateus 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu não combinei nada com o presbítero Luciano. Eu nem sabia que ele ia trazer o testemunho dele hoje. Mas é exatamente o que o Luciano contou aqui, irmãos. Onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. E eu confesso que quando a Vereni me pediu para trazer a palavra de oferta, aquela mensagem do pastor Eli de domingo ainda está assim, muito viva na minha memória e no meu coração. Porque quando terminou o culto, eu cheguei para ele e falei assim, eu precisava ouvir isso. E durante a pregação dele, ele foi falar alguma coisa comigo. Quando ele olhou para mim, ele me viu chorando. E no final do culto eu falei, eu precisava ouvir isso, né? E ouvir o testemunho do presbítero Luciano é exatamente o que Deus colocou no meu coração para eu falar para você. Hoje eu quero falar de oferta sim, irmãos. Mas de oferta, de você ofertar o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, o seu dinheiro quando você tiver, mas principalmente se colocar à disposição da obra. Porque durante todo esse período que o presbítero Luciano passou por esse problema, ele e a Milena estavam aqui fazendo a obra do Senhor. Em todo o tempo. Quando ele falou que nós orávamos por ele, as irmãs, eu falo como se... Eu sei que o mesmo
a mesma felicidade que está no meu coração, está no coração da irmã Eliette, está no coração da Vereni, está no coração da Rosângela. Porque nós estamos aqui toda sexta-feira, sustentando essa igreja em oração. Nós tiramos um tempo, nós dizimamos o nosso tempo para estarmos aqui sustentando essa igreja de oração. Faça chuva ou faça sol. E eu tenho um testemunho lindo, maravilhoso, que a minha filha está ali. Um dia ela vai contar. Que foi através também desta consagração que eu estou aqui toda sexta-feira de joelho dobrado, clamando ao Senhor. E o Senhor, Ele tem ouvido as nossas orações. Isso também é ofertar. Isso também é dizimar. Porque um dia eu escutei uma frase que disse que a melhor forma de você cuidar de alguém é orando por ela, é intercedendo pela vida dela. Então, para você que está em casa, para você que está aqui, eu te convido a dizimar o teu tempo. A pregação do pastor Eli domingo me fez lembrar que quando a gente se converte, irmãos, não tem tempo ruim. A gente está cheio do primeiro amor, então a gente quer fazer tudo, a gente quer trabalhar o tempo todo. Mas com o passar do tempo, os problemas vêm, as lutas vêm, o desânimo vem. Às vezes você fica como o presbítero Luciano, esperando por uma resposta que para a gente está demorando. Mas Deus Ele não demora, Ele dá no tempo certo. Ele está nos preparando para recebermos aquilo que Ele tem de melhor. E isso nos faz cansar, nos faz fraquejar, nos faz até mesmo duvidar. Mas você deixa lá os seus dons e os seus talentos lá no canto, empoeirado, cheio de poeira, e esquece ele lá. Só que domingo Deus me fez lembrar que nós temos que tirar a poeira e voltarmos lá no primeiro amor, lá no comecinho. Então a minha palavra de oferta nessa noite para mim e para você que está em casa, para você que está aqui, tire a poeira, levanta os dons e os talentos que Deus te deu e vem para cá, vem trabalhar. Tem trabalho para todo mundo. Sábado tem mutirão. Os irmãos vão estar trabalhando, as irmãs vão estar fazendo o almoço de quem vai estar trabalhando e depois vamos ter a barraquinha família na roça. Vem para cá, vem trabalhar. Nós estamos aqui esperando a sua ajuda, o seu trabalho. O Ministério Infantil está esperando, né, as pessoas para ajudarem no Ministério Infantil. Os jovens e os adolescentes estão cheios de projetos. Trabalho não falta, irmão. Então, se você não tem dinheiro para ofertar, oferte a sua vida. Vem para cá na sexta-feira de manhã, dobrar os joelhos e orar por essa igreja, porque a gente ora por toda a igreja, a gente ora por todos os departamentos. A gente tira 1 hora, mas a gente consegue entregar os pastores, as famílias dos pastores, o presbitério, o diaconato, cada irmão nas mãos do Senhor. Então vem para cá, porque o lema da consagração, o tema da consagração é: ore, Deus ouve. E você acabou de ter o testemunho que Deus realmente ouve. Amém? Vamos nos colocar de pé, pegue sua oferta. E se você não tiver o que ofertar, oferte a sua vida ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai querido, eu me coloco na Tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, para te agradecer por esse privilégio, Pai, porque é um privilégio, Senhor, estar na Tua casa, fazer parte, Senhor, do Teu corpo, da Tua igreja. Neste momento, ó Deus, eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, de quem está assistindo essa live, Senhor, de quem vai assistir futuramente, ó Deus. Senhor, se porventura, Pai, tem alguém com o coração entristecido, com uma ferida na alma, angustiado por algum problema, Senhor, por alguma decepção, por uma falta de emprego, Senhor, que Tu possas, ó Deus, abrir as portas, que Tu possas sarar as feridas, que Tu possas trazer a cura, Senhor, na alma, no entendimento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que Tu venhas abençoar os nossos irmãos, as nossas vidas, que Tu venhas prosperar o Teu povo, Senhor, para que nós venhamos fazer mais e mais de Ti. Se Tu, Senhor, venha aumentar a cada dia mais,
porque, Senhor, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, contra a tua igreja, Senhor. E nós vamos avançar, pregar o teu evangelho, fazer a tua obra, ó Deus, e pregar, Senhor, a tua palavra em qualquer lugar que nós estivermos, mas principalmente aqui neste lugar. Então, ó Deus, prospera o teu povo, abençoa o teu povo, repreende todo o mal. Que tu venhas trazer força, que tu venhas trazer ânimo, Senhor, que tu venhas renovar as forças, em nome de Jesus, ó Deus. Esta é a minha oração, Pai, e desde já eu te agradeço por tudo, te peço perdão por todos os meus erros, ó Deus, por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, em nome de Jesus, amém, Deus, e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. O que eu posso dizer mais, depois de tudo isso que eu acabo de ouvir, testemunhos maravilhosos, né? Pode melhorar para mim aqui, Léo, esse meu microfone? Acho que ele está sem um retorno. Você vê para mim? Tem como? Então, testemunhos maravilhosos. O meu querido presbítero Luciano falou que estava emocionado. Você que emocionou todos nós, meu amigo. Você que emocionou todos nós. Encheu o nosso coração de emoções, os nossos olhos de lágrimas. Bendito seja o Senhor. Essa é uma igreja já chorando por natureza. O pessoal gosta de chorar à vontade aqui. Então, se provocar, aí que vai chorar mesmo. Maravilha, belo testemunho do nosso presbítero Luciano. Quero dizer que também, nesse período todo, nós vimos o crescimento dessa família, de sua família, tão abençoada, você, Milena. Vimos o crescimento, sabe, aqueles momentos assim, não que a igreja não tenha reagido bem no momento da pandemia. Bendito seja o Senhor pela igreja que reagiu maravilhosamente bem durante toda a pandemia, que foi um dos momentos mais críticos, acho, assim, das últimas décadas para a igreja, onde tivemos que fechar a igreja, enfim, a emoção de todos foi, o abalo psicológico de todos foram lá embaixo. E essa família enfrentando ainda uma adversidade de um desemprego, limitações, foi uma das famílias que contribuíram para que a igreja não parasse. No momento que nós fizemos reuniões de emergência, chamamos todos e falamos, gente, vamos lá, tem que pegar. E o presbítero Luciano e nossa querida Milena se colocou à disposição e falou, não, eis-me aqui. E mais uma vez vocês se colocam à disposição. Não se coloquem tanto porque a gente aceita. Então, olha, vai ter trabalho, sempre tem. Graças a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor pela vida da Lucimar, que nos trouxe uma palavra agora de uma reflexão bela, no sentido não, já trocou aqui. No sentido da palavra de oferta. A Lucimar, no final do culto, virou para mim e falou assim, pastor, eu precisava dessa palavra. Eu virei para ela e falei assim, eu também. Porque eu falei para mim também. Aliás, como todo pregador, né? Nada que se fala somente para os outros, como que se a gente não tivesse nenhuma participação. Não, pelo contrário. E às vezes pregamos reafirmando a nossa própria fé. Maravilha, bendito seja o Senhor. A hora se vai e eu só quero fazer aqui, como eu falei, culto maravilhoso. Alguém poderia até dizer assim, mas culto de quarta-feira vai pouquinha gente, não tem nada. Viu só? Viu só que coisa linda? Como Deus faz no nosso coração, na nossa alma. Eu queria aqui rapidamente fazer um comentário aqui de um texto
que se encontra no livro de Salmos. Então, por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 126. Salmo de número 126, muito conhecido. Salmo 126, ele é um salmo cântico dos degraus, né? Já disse aqui algumas vezes, né? Esse cântico são cânticos populares na vida da nação de Israel, né? É como canções populares, né? E que eles cantavam enquanto subia a Jerusalém, né? A geografia de Israel é interessante. Jerusalém fica assim, um pouco mais alto do que Petrópolis, né? Acho que é 900, alguma coisa assim, 900 metros de altura, sabe, meu pastor João? Mas eu acho que sim. Eu sei que é alto. Jerusalém fica num lugar alto, como Petrópolis. Petrópolis tem 770, se eu não me engano, um pouco mais alto do que Petrópolis. Embora o clima não tenha nada a ver, gente, porque aqui a gente sobe a Serra de Petrópolis, é um verde, uma água para tudo quanto é lado. Não, Israel não é assim. Jerusalém também não é assim, mas é alto. E o povo, para ir ao templo orar ou fazer sacrifício, ele tinha caminhos e subia escadas, às vezes degraus de escadas de caminhos, né? Então, o cântico dos degraus, eles subiam cantando em direção a Israel, ou em direção a Jerusalém. E isso aqui é uma das canções que ficou perpetuada. Eu aqui não sei exatamente quem é o autor, não tenho o autor desse salmo, mas isso foi perpetuado e está aqui contido como palavra de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a fazer essa leitura. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua direção, a inspiração, a Tua graça, o Teu favor. Queremos compartilhar desta porção da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale no coração desses Teus filhos. Já ouvimos testemunhos, já tivemos oportunidade de ofertar, de cantar. E agora, Senhor, precisamos que o Senhor revele alguma coisa no nosso coração, no sentido de alimentar a nossa fé e renovar o nosso ânimo. No nome de Jesus Cristo assim oramos. Amém. Amém. Meus amados, eu quero, como eu disse, ser bastante breve aqui, fazer apenas alguns comentários desse texto. E é um texto que fala e lembra e traz à memória um momento na vida de Israel. Vocês sabem um pouco da história de que Israel passou por um momento de cativeiro. Ele ficou preso na Babilônia por um império muito grande, e esse momento de estadia no cativeiro trouxe muitas marcas ao povo de Israel. A nação de Israel passou por vários momentos em sua história de cativeiro. O cativeiro do Egito, depois o cativeiro babilônico, enfim. E depois disso, Deus usa um ímpio. Na verdade, Deus usa um ímpio, um imperador chamado Ciro, e através desse imperador possibilita o retorno da volta do povo a Jerusalém e a Israel. E essa volta se dá lá com Neemias, com Esdras. Se você ler o livro de Neemias, se você ler o livro de Esdras,
você vai observar que ele fala exatamente a respeito da volta, do estar novamente em Israel e em Jerusalém, pois eles estavam presos em outro lugar. E essa volta do povo de Israel ao seu local de origem, isso gerou canções. E uma das canções que foi gerada é essa, porque no versículo de número 1, ou o primeiro versículo desse salmo, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, quando houve esse retorno do cativeiro e o povo voltando para Jerusalém, as pessoas estavam felizes, alegres e saltando de alegria. É um pouco parecido com o que o nosso presbítero Luciano está vivendo hoje. Está cantando, feliz, com alegria, porque sai de um período, acho que é um cativeiro, e agora ele canta de alegria. E é exatamente isso que o povo está dizendo aqui. Estávamos como os que sonham, ou seja, estávamos como embebecidos de alegria, de louvor, de exaltação, de adoração, porque o Senhor nos fez muito bem. Mas o que eu gostaria de falar com os irmãos, e sendo breve em algumas aplicações, e uma delas é de que a palavra de Deus para a nossa vida deve fazer sentido. Eu tenho uma preocupação como pastor e também como professor, e muitas vezes no próprio seminário eu dizendo para os alunos: olha, a palavra pregada, ela deve fazer sentido prático na vida das pessoas. Não pode ser uma palavra que venha trazer uma ideia fantasiosa da vida. Então você sempre lança para o futuro a felicidade, porque você não tem nada que possa, no seu dia a dia prático, desfrutar do cuidado de Deus. Não. A palavra pregada, ela deve ser sempre uma palavra que faça sentido no nosso dia a dia. E as histórias do povo de Israel, contida na Bíblia Sagrada, a narrativa da história, principalmente isso no Antigo Testamento, e ele está preservado exatamente para isso. O Antigo Testamento está aqui preservado exatamente para contar a história, a fim de que seja compreendida a revelação de Deus em Cristo Jesus. Não é fantasia, não é palavras fantasiosas, como palavras mágicas e efeitos mágicos. E às vezes eu fico observando pregações onde tira do texto e um versículo e fantasia aquilo. Eu fico assim: tudo bem, pode fazer algum efeito em despertar as emoções das pessoas, mas me preocupa porque vejo que não traz um ensino concreto para a nossa realidade, a realidade da nossa vida. E aqui, o que está sendo cantado e o que está sendo narrado neste salmo é a realidade concreta da vida de um povo, uma verdade. Se voltássemos ao passado, se pudéssemos voltar ao passado, e estivéssemos nesse período de retorno do povo preso e cativo na Babilônia para Jerusalém, nós veríamos pessoas retornando, cantando e saltando de alegria e declarando: olha, Deus fez coisas boas e nos libertou. E não somente o povo estaria cantando, mas também os incrédulos estariam falando do povo, dizendo assim: rapaz, o Deus desse povo aí libertou ele. Não é isso que se diz no texto de número 2. Se você puder, acompanhe comigo. Olha o versículo de número 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Nós estávamos cantando, e então entre os gentios, entre os incrédulos, foi dito: grandes coisas fez
Deus por essas pessoas. Há um testemunho do mundo sobre a vida de Israel. As pessoas fora, que não são nem cristãs ou crentes, cristãs não diria naquele período, mas os incrédulos testemunhando de que Deus fez grandes coisas para o povo de Israel. É um pouco parecido com os testemunhos que o mundo dá a respeito do cristão. Eu acho que você já deve ter experimentado isso, espero que sim, de que o mundo deu testemunho de você e falou: rapaz, você parece ser uma pessoa especial. Deus cuida de você, Deus cuida da tua vida. Eu acho que você já teve esse tipo de testemunho. Então você não é diferente do povo de Israel. Mas o que eu gostaria, como eu disse aqui, daria para a gente falar muita coisa. E se deixar falar, a gente fala muito. E o pastor fala muito, né, João? Mas eu queria aqui fazer uma aplicação ao versículo de número 4. Quando diz: traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Parece que o povo que estava subindo os degraus, as escadas, quando lembrando de tudo aquilo que aconteceu lá no passado, eu não posso precisar a data aqui, talvez que uns 400 anos depois, não sei, data é muito complicado na Bíblia, mas eu sei que faz um tempo, aqui, quando foi construído esse salmo, já de uma outra cultura, e em um outro momento, onde o autor do salmo faz menção daquilo que Deus fez no passado, livrando o povo de Israel no cativeiro, ele se depara com outra situação, e aí ele diz: traz-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Ou seja, hoje precisamos novamente de situações, de milagres, porque estamos vivendo momentos de semear com tristeza. Mas assim como foi no passado, que semearam com tristeza lá no cativeiro, e eles voltaram com alegria, assim será a todos nós, que podemos hoje também semear e estar em situações de tristeza, mas com alegria colheremos o fruto daquilo que estamos semeando, mesmo no momento de dificuldade, de dor. Eu gosto de pensar e trabalhar essas coisas porque Jesus Cristo nunca nos isentou do sofrimento e da dor. Às vezes um evangelho pregado que não considera o sofrimento não é verdadeiro. Eu mesmo como pastor, se fosse assim, amados, eu como pastor poderia dizer: não, nenhum problema acontece comigo, eu sou pastor, né? Eu tenho a minha vida 24 horas dedicada para o reino de Deus, pastor integral ainda, hein, pastor João? Eu sou integral. Eu poderia dizer: nenhum problema vai acontecer comigo, porque sou eu, minha esposa, meu filho, tudo dedicado à obra do Senhor. Oramos constantemente, temos os nossos períodos de oração, de estudo da palavra, de leitura, de culto. Não falta um culto. Eu, pelo menos, não falta. Eu não sou pastor de faltar culto. Dificilmente acontece algum problema, a não ser quando esteja viajando. Não falta uma atividade dessa igreja. Então poderia dizer assim: não, nada acontece comigo. Mas não, os problemas e a adversidade da vida também bate comigo como pastor, assim como o pastor João. As adversidades acontecem, então tirar o sofrimento da nossa vida não é uma realidade. O que é a realidade é que mesmo no meio do sofrimento, podemos olhar para frente e declarar e dizer: mas eu vou colher com alegria, porque eu sei que o meu fim, o fim de minha vida, está nas mãos do Senhor. Então nenhuma palavra de maldição, nenhum momento de adversidade, nenhum momento de sofrimento determina a minha existência, ou determina o meu pensar, aquilo que eu penso. Não determina
a minha cabeça, a minha direção, o lugar para onde eu vou. Não, as circunstâncias sempre serão circunstâncias, sempre serão momentâneas e nunca eterna na minha vida. Então o sofrimento não é eterno para você, as adversidades para a tua vida não é eterna. O que é eterno para você é aquilo que poderíamos dizer, me perdoe a redundância, mas é a vida eterna. Isso é eterno para você. A vida, tua vida nas mãos do Senhor. Então, se você sabe que o teu futuro será um fim desejável, se a tua vida está nas mãos do Senhor, se a tua casa está entregue nas mãos do Senhor, se o teu coração for completamente entregue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, então você pode ter a convicção e a certeza que nenhuma adversidade desse mundo, ainda que você semeie com tristeza no teu coração, você vai colher com alegria, pois o futuro da tua vida está nas mãos do Senhor. Então tenha sempre uma perspectiva positiva do teu fim. Isso faz com que você enfrente o problema que você vai enfrentar amanhã, com cabeça erguida, sem medo. Me perdoe dizer aqui, eu já disse, eu gosto muito de filmes, né? Gosto muito. Bons filmes. Eu não gosto de filme patético. Para mim não faz sentido. Eu gosto de filmes que têm um sentido. Gosto muito de filmes que falam de desafios e adversidade. Às vezes a Vereni fala assim, mas você assiste cada filme. É verdade. Eu gosto de mensagens que mostrem a coragem, a braveza, a valentia, a convicção, a fé no momento da adversidade. Em nome de Jesus Cristo. Você é um guerreiro de Deus, ou uma guerreira do Senhor. No momento da adversidade, levante a tua cabeça, porque você é mais do que vencedor. Não há luta, dificuldade, altura, profundidade, espada, problemas ou adversidade que possa tirar da tua vida a vitória final. Porque a tua vida está nas mãos do Senhor. Já disse inúmeras vezes e falei aqui, por que é que o apóstolo Paulo diz com tanta veemência, quando ele faz a declaração, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Por que ele fala assim? Ele esnoba completamente a morte. Ele esnoba completamente o inferno com o diabo e Satanás e os seus anjos. Ele esnoba completamente e diz assim, olha, o que você pode fazer? Qual é a tua força, ó morte? Ó inferno, onde está pautado a tua força, ó Satanás? Principados e potestades, onde está pautada a tua força para dizer alguma coisa sobre a minha vida? É isso que o apóstolo Paulo diz. O cristão é esse. O cristão é essa pessoa. E se você for olhar nas histórias, depois, logo após o fechamento do cânon, onde não havia mais escrita no Novo Testamento, logo ali nos primeiros séculos, o quarto, o quinto, se você olhar a vida dos cristãos, os cristãos olhavam para o Império Romano com o imperador e falavam, ó, você não é o meu Senhor. Sobre a minha vida há um Senhor, um Kyrios. E esse Senhor é Jesus. E o apóstolo Paulo escreve isso e diz, precisamente para isso que Cristo ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. É isso que fazia com que os cristãos tinham
coragem para viver. Esses homens aqui, ainda que no Antigo Testamento, não experimentando a Cristo, mas pela fé na promessa, cantaram com alegria, porque não ficaram, sabe, entristecidos, mas esperaram com fé, e quando o momento da vitória chegou, fizeram um churrasco e proclamaram e glorificaram a Deus, porque Ele deu vida, deu a vitória para aquelas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso encerrar, mas eu queria aqui deixar esta palavra para todos nós. Quando o salmista aqui, no versículo 4, ele traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, quase que falando assim, eu estou semeando novamente com dificuldade, eu estou subindo a Jerusalém com dificuldade. A mesma alegria que o Senhor pôs no coração daqueles que voltaram do cativeiro, me ponha novamente agora. E em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui ser um profeta de Deus, para você que está em casa, para todos nós que aqui estamos. Permita Deus colocar essa alegria no teu coração. Permita você testemunhar aqui, como testemunhou o presbítero Luciano, e não isentando da dureza, da tristeza, dizendo, foi duro, é difícil, é doloroso a gente passar uma situação de desemprego e olhar para a família e ficar preocupado com os nossos filhos. Meu presbítero, eu já tive em situações assim, eu sei o quanto é dolorido, mas em nenhum momento tirou a alegria, a força, a fé. A fé não é troca, uma barganha com Deus. Não, eu te ofereço R$1.000 e o Senhor me dá tanto. Dá aqui o teu tudo. Balela! Mas sabe, às vezes isso me irrita. Balela! Que fé medíocre! Fé medíocre que pode ser medida pelo tamanho de oferta em espécie. Ai, Jesus amado. Não. A fé que Deus realmente gera no nosso coração, ela não se esvazia no momento da luta, da adversidade. Pelo contrário, ela permanece viva. É no momento de desembanhar a espada e partir com força e lutar e perseverar na presença do Senhor, ainda que com muita dor no coração, ainda que com muito sofrimento, choro, mas não desiste. Em nome de Jesus Cristo, Deus quer convidar a você a exercitar esta fé, alegria. E se você está necessitado de dizer nessa noite, como os homens que subiram aquele degraus, traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Eu quero convidar você a fazer isso, fazer essa oração, essa campanha, pedindo ao Senhor para que Ele encha o teu coração de fé, de esperança, de convicção. Peça sabedoria a Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, mas como um ato profético. Comece a pedir a Deus habilidade para gerenciar a bênção que Ele vai te dar. Porque às vezes a gente pede bênção, mas não pede a sabedoria necessária para gerenciar essa bênção. Estava falando isso com o meu filho, e eu disse para ele, olha, porque ele falou assim, pai, Deus começou a abrir as portas de uma vez, parece enxurrada. Eu falei assim, então agora, ó, você já sabe para administrar tudo que Ele está te dando. Sabedoria. Então já comece a falar assim, Senhor, eu quero esta bênção, mas me dê sabedoria também para lidar com tudo isso. Em nome de Jesus Cristo. Curva sua cabeça, feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, como é bom aprender na Tua palavra uma fé legítima, verdadeira, uma fé testemunhada por homens e mulheres no passado, preservado e eternizado aqui na Tua palavra, que
que nos ensina de homens, mulheres, de povo, de grupos de pessoas que foram cheios e cheias do teu Espírito, com fé, e aprendemos com eles, ó Deus, como é bom tudo isso. Agora, Pai, nós queremos lhe pedir que a mesma fé, o mesmo Espírito que auxiliou esses homens e mulheres em momentos de adversidade, de cativeiro, de luta, seja conosco, Senhor, no nosso dia a dia, ó Pai, no nome de Jesus. Que seja assim, Senhor. Eu oro por essas pessoas que abrem o coração para Ti nesta noite, a fim de que o Teu Espírito seja pleno nesses corações, em nome de Jesus Cristo. E que haja crescimento, Senhor, haja prosperidade, haja convicção, haja, Senhor, coragem, haja felicidade e paz no coração, na casa, no lar, na família, no nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor, sabendo desta palavra e semeando com tristeza no coração, podemos esperar frutos de alegria. Assim, Senhor, eu profetizo sobre a vida desses teus filhos acontecimentos da mesma forma. Colherão, ó Deus, com alegria, porque o Senhor é aquele que não abandona os seus. No nome de Jesus Cristo, assim oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Que esta palavra fique no teu coração, que você não seja um ouvinte, mas um praticante da palavra. Não somente um ouvinte. Ouvir é bom. Aliás, isso nos ajuda a crescer em fé. Mas praticar a palavra de Deus é um exercício necessário, fundamental para o cristão. Que você seja assim, um praticante da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez aqui, eu vou convidar ao meu presbítero José Fernandes, por favor, mais uma vez, né? O presbítero José Fernandes vir aqui para fazer uma oração. Venha cá, meu presbítero, fazer uma oração pela campanha, por aqueles que estão em campanha. Deixa eu explicar para você. Olha, se você desejar iniciar uma campanha, hoje inicie. Assim, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo aquele de costume, chamando as pessoas à frente para orar, para evitar, não passar um mau testemunho. Enfim, as pessoas também, alguns estão fazendo campanhas de casa, e se você está em casa fazendo a sua campanha, faça. Se desejar iniciar hoje, inicie uma campanha de 7 semanas na presença de Deus, por uma oração específica. O presbítero José Fernandes estará fazendo esta oração pelo seu pedido, por aquilo que você deseja. Então, fique à vontade, sinta-se completamente livre para pedir ao Senhor. Pode ser pidão, não tem problema não, eu sou também, eu sou muito pidão. Às vezes a gente fica, não vou pedir isso para Deus não. Então você vai fazer o quê? É o que o presbítero Luciano falou hoje, sempre é Deus, né? E o meu presbítero aqui, José Fernandes, vai fazer essa oração no nome de Jesus. Amém, meu presbítero? Todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, nós estamos com saudade, né, irmãos, de ver todos os irmãos que estão na campanha aqui na frente, e nós, presbíteros, colocando as mãos sobre a cabeça das pessoas que estão na campanha. Né, pastor? Nós estamos com saudade de que chegue esse tempo. Verdade. Mas é muito bom quando nós oramos, colocando a mão na cabeça das pessoas que estão... Pastor, eu quero aproveitar e falar sobre a campanha. Irmão, muitas vezes a pessoa faz uma campanha e parece que não está sabendo para que está fazendo aquela campanha. Mas é muito bom a gente saber fazer para que a gente está fazendo a campanha e confiante. Teve um certo tempo para trás aí, eu estava com o meu filho mais novo, o Luiz Cláudio, estava internado no hospital ali no Moacir do Carmo,
muito ruim. Eu não tinha esperança que ele vinha para casa mais. E eu fiz uma campanha para Jesus curar ele. Aí chegou numa quarta-feira, foi o último dia das 7, uma quarta-feira. Chegou numa quinta-feira, eu e Miriam fomos lá visitar ele. Eu não tinha esperança que ele ia vir para casa mais. E naquela quinta-feira, eu e Miriam fomos lá visitar ele. Aí chegamos lá, os irmãos sabem que só entra de uma pessoa para visitar. Aí Miriam entrou primeiro, depois então eu entrava. Aí quando Miriam foi lá ver ele, quando chegou lá, quando vê Miriam estava saindo, Luiz Cláudio saindo junto com a perna dele. Curado, apanhando já com a alta. Irmãos, então nós temos que orar a Deus quando fazer uma campanha, fazer confiante que Jesus vai curar, que Jesus vai resolver o problema. Irmãos, e ele nunca mais ele voltou naquele hospital. Sempre tem os problemas de saúde dele, mas naquela doença, aquela enfermidade que ele estava, ele ficou curado, graças a Deus. Então, os irmãos que faz essa campanha, faz confiante que Jesus vai fazer, porque Ele pode, e depende de nós. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor da glória, por aqueles que estão fazendo a campanha, Senhor, que eles façam, Senhor, confiante em Ti, Senhor da glória, que vai fazer, que vai receber, Senhor da glória, porque o Senhor pode tudo, Senhor, na vida de cada um. Pai querido, resolve os problemas, Senhor da glória, cura os enfermos, repreendendo as enfermidades, abrindo porta de emprego, Senhor da glória, tem misericórdia, porque Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um, meu Deus. Toma, Jesus querido, as nossas causas nas Tuas mãos. Pai querido, eu te peço, Senhor da glória, pela Tua misericórdia. Meu amado Deus, Tu sabes, Jesus querido, a situação de desemprego como se encontra, Senhor. Meu Deus, entrego, Senhor da glória, cada um que estão desempregados, Senhor da glória, abre as portas de emprego para cada um, Senhor. Toma em Tuas mãos poderosas. Meu Deus, toma o nosso presidente da República nas Tuas mãos, como responsável, Senhor Deus do Brasil. Maravilhoso Deus que está no céu, manda mais do Teu poder, resolve esta causa, Senhor. Dá, Senhor, mais autoridade, Senhor, administração, que Ele possa, Senhor da glória, administrar o Brasil, ó Jesus, com autoridade. Meu amado Deus, toma, Senhor da glória, em Tuas mãos, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, bendito seja o Senhor Jesus. Amados, nós já estaremos orando para encerrar. Obrigado, meu presbítero José Fernandes. Estaremos orando, por favor, de pé ainda. Nós temos um pedido de oração pela Angelis, ou Angelis, não sei exatamente a pronúncia, cunhada do Daniel. Operou hoje e ainda está no centro cirúrgico. E também estaremos orando pelo Júlio César. Tem um outro pedido da nossa irmã diaconisa Magnólia, que ela pediu aqui no chat. É a irmã dela, não é isso, presbítero Cristo? É Bela. Beliette. Eliette. Ah, Eliette. A oração. É porque é oração. Me perdoe, irmã Magnólia, porque oração pela. Ela errou a digitação, ficou Bela. Então, Eliette, não é isso? A irmã de nossa querida Magnólia, eu estive conversando com a nossa diaconisa no domingo, sei da preocupação de nossa diaconisa, guarde o seu coração, minha irmã. Em nome de Jesus, estaremos orando pela Eliette, pedindo a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tem algum aviso, Verani? A não ser que sábado é sábado. Olha, gente, sábado tem aí um mutirão, certo, meu querido Léo? Mutirão aqui para a gente fazer um monte de coisa. Cabo, passar cabo, trocar cabo aqui. Se você sabe soldar,
pequenas soldas. Pode ajudar muito, né, Léo? Vem, viu, pessoal de casa? Venha. E também tem a barraquinha na roça aqui, que vai ter aqui, tem cocada, não é isso? Cocada da Vereni. Gente, que sacrifício para a minha vida. Vocês não sabem. Não, mas eu tenho que testemunhar. Hoje ela foi generosa. Hoje ela foi generosa. Hoje, Cristo, ela tirou um pedacinho assim, aí foi generosa, aí me deu. Eu demorei, quando eu voltei, só estava a metade. Eu falei, ué, sumiu. Eu comi. Foi. Cocadinha, vem, ajuda aí, né? Esses recursos são pequenos, mas tem sido de uma ajuda maravilhosa. Amém? Então, sábado, venha em nome de Jesus aqui nos ajudar. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo culto, pela oportunidade da oferta, dos cânticos, que o Senhor receba tudo como ação de graça que fazemos a Ti, ó Deus, nessa noite, pelos Teus benefícios, pelas Tuas bênçãos. Muito obrigado. Obrigado pela palavra semeada, obrigado pelo testemunho contado, obrigado por tudo, Senhor, que houve nessa noite. Agora também apresentamos a Ti, esta Tua filha Angelice, também Júlio César, a Tua filha Eliette, entregamos tudo nas Tuas mãos, lhe pedindo, Senhor, o Teu favor, que o Senhor traga saúde para esses Teus filhos, no nome de Jesus. Também lhe pedimos que o Senhor nos leve em paz, debaixo das Tuas mãos, e nos dê um restante de semana abençoada na Tua presença, a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Paz, meus amados. Deus abençoe. Tchau. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido